Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos participando do vídeo que trata sobre análise imediata, parte 3. Ora, parte 3, porque este é o terceiro vídeo de uma playlist acerca do tema processos de separação de componentes de misturas. Lembrando que os processos de separação de componentes de misturas também são conhecidos como análise imediata. Análise imediata, na verdade, é o conjunto de processos empregados para separar os componentes de misturas. E nessa playlist, do qual este é o terceiro vídeo, estamos estudando diversos processos de separação de componentes de misturas. Dentre os processos de separação de componentes de misturas, nós temos os processos físicos e temos os processos mecânicos. Nesse momento, estamos ainda estudando processos mecânicos de separação de componentes de misturas, lembrando que processos mecânicos são aqueles onde você separa os componentes de uma mistura sem a necessidade que ocorra mudanças de estado físico. E isso, nos processos mecânicos de separação de componentes, as substâncias não sofrem fusão ou ebulição, vaporização, condensação, nem sublimação, solidificação. Isso, nos processos mecânicos de separação de componentes, nenhuma substância sofre mudança de fase de agregação da matéria. Neste vídeo, estudaremos em particular o processo da filtração. Sendo assim, vamos analisar o que vem a ser filtração. É um processo indicado para separar componentes de misturas heterogêneas. E essa mistura heterogênea, ela está constituída de sólido mais sólido, ou a mistura heterogênea é constituída de sólido mais gás. Então, eu convido você, estudante de Química, a presenciar um pequeno vídeo que vamos utilizar para o início do estudo da filtração de componentes de misturas do tipo sólido mais líquido. Filtrar componentes de misturas sólido-líquido. Convido então a presenciar o nosso vídeo. Observe que a filtração é um processo indicado, como já foi dito, para separar sólido de líquido das misturas heterogêneas. E observe bem aqui a vidraria básica utilizada. Aqui você tem água e areia, uma mistura líquido-sólido heterogênea. A areia não está dissolvida na água. E você utiliza aqui um becker, o bastão de vidro. Você tem também aqui um funil, né, para filtração. E nesse funil você encontra o papel de filtro. Esse papel de filtro, ele justamente irá reter o sólido, no caso, a areia. Você encontra aqui um outro becker, né, que vai receber o líquido filtrado. Lembrando, ó, depois que a mistura sólido-líquido retém o sólido através de filtração, retém o sólido, o líquido após a filtração é chamado filtrado. Então os textos de química costumam dizer o filtrado obtido
Filtrado significa o líquido após a filtração, o líquido após a retirada do sólido por filtração. Observe nesse vídeo que a areia ela vai se acumulando dentro do funil, presa no papel de filtro. Essa areia que se prende no papel de filtro, ela vai dificultar o próprio processo de filtração, tornando a filtração cada vez mais lenta à medida em que essa areia se prende aqui. Por isso que na sequência dessa videoaula, nós veremos um outro processo, uma outra forma de filtração, que é a filtração a vácuo. No caso, lá na filtração a vácuo, nós teremos um dispositivo no qual o líquido ele é puxado, eu vou usar o termo sugado, retirado da mistura por um vácuo. Então, é a dificuldade que esse sólido acumulado gera em filtrar, que existe um outro tipo de filtração, chamada filtração a vácuo, que vai puxar a água com maior velocidade. Então entenda, essa filtração é a filtração simples e ela torna-se mais lenta à medida em que o líquido vai passando e o sólido fica retido. Filtração simples é um processo mais lento e a filtração a vácuo, que veremos daqui a pouco, é um processo bem mais rápido. Bem, alunos de Química, acredito que o vídeo foi importante sim para construir os primeiros degraus de nossa compreensão acerca da filtração de misturas sólido-líquido. Todavia, o vídeo não deve ser a única fonte de estudos de aprendizagem dentro de filtração. Então eu trago agora para você algumas imagens simples que vão nos ajudar a rever tudo aquilo que o vídeo anterior já nos explicou. Então observe, aqui você tem um becker contendo a mistura heterogênea, não é sólido mais líquido, o sólido não está dissolvido no líquido, o sólido não está homogêneo, ok? Então essa mistura heterogênea, ela é inclinada. Nesse momento, quando você inclina o becker e o líquido vai derramando, isso aqui também pode ser chamado de decantação. O simples fato de você inclinar o becker e o líquido começar a escoar, isso aqui você já pode chamar de uma decantação, decantar. Então, o líquido, ele decanta, ele é escoado para o funil. Dentro desse funil temos um papel de filtro e este papel de filtro, ele vai reter o sólido, E observe aqui que o material filtrado, ele vai ser recolhido nessa imagem em um Erlenmeyer, que é muito utilizado, bastante indicado para receber o filtrado no processo de separação de componentes de misturas heterogêneas de sólido com líquido. Então aqui nós temos as vidrarias empregadas no processo de filtração. É importante que você pause o vídeo, tenta fazer esse desenho, esse esquemazinho no seu caderno e anota as vidrarias utilizadas, não esquecendo do bastão de vidro que auxilia no escoamento deste líquido que está misturado com o sólido de forma heterogênea. Lembrando, apenas reforçando, que a mistura é heterogênea, constituindo o sólido mais líquido. E, dando continuidade ao nosso estudo, vamos agora falar da filtração a vácuo, que foi mencionada durante aquele pequeno vídeo que abriu esta videoaula. Então, a filtração a vácuo também é indicada
para as misturas heterogêneas de líquidos mais sólidos. Então, a separação líquido-sólido pode ser realizada por filtração a vácuo, e você lembra que o grande objetivo de filtrar a vácuo é aumentar a velocidade com que o processo acontece. Então, novamente, nós temos aqui a mistura heterogênea, temos o papel de filtro, né? Em princípio, uma mesma sequência de materiais utilizados, mas temos aqui alguns diferenciais. O funil é um funil especial, o funil de Büchner. Esse funil de Büchner, observe que ele fica apoiado em uma rolha de borracha, rolha essa que na entrada do quitasato, na filtração a vácuo, não estamos mais usando o Erlenmeyer, que se parece muito com essa outra vidraria, que é o quitasato. O quitasato se parece muito com o Erlenmeyer, mas difere porque tem uma saída lateral. Daqui a pouco vamos falar da importância dessa saída lateral. Por enquanto, observe que o funil de Büchner ele fica apoiado numa rolha de borracha que vai fazer uma vedação na entrada, no gargalo do quitasato. E por que essa vedação da rolha é importante? Porque o objetivo da filtração a vácuo é, usando uma trompa d'água sim, não é? É uma vidraria em que a água vai circulando, a água vai passando e a circulação da água suga o ar que está dentro do quitasato. E se a trompa d'água suga o ar no interior do quitasato, então é gerado uma espécie de vácuo, não um vácuo perfeito, mas uma espécie de vácuo é gerado no interior do quitasato, e esse vácuo vai sugar a água com maior velocidade. Você lembra que uma das dificuldades da filtração simples é porque o sólido que vai se acumulando no papel de filtro, esse sólido, ele vai, numa linguagem popular, entupindo o papel e dificultando a passagem do líquido. No caso da filtração a vácuo, o vácuo no interior do quitasato suga a água com intensidade, o processo é rápido. Lembrando que aqui estamos usando uma trompa d'água, lógico, ligada aqui numa torneira, e aqui você tem um local para escoar esta água. Mas no lugar de uma trompa d'água, no laboratório moderno, você pode usar mesmo uma bomba de vácuo, que nos laboratórios não tem, em função dos custos, é mais comum usar a trompa d'água. Para acelerar a filtração, uma bomba produz vácuo no interior do recipiente, que receberá o filtrado, que é o nome dado ao líquido ou à solução após ocorrer a filtração. Então, eu convido você, estudante de Química, a presenciar um vídeo que vai ampliar os nossos conhecimentos acerca da filtração a vácuo.
Sendo assim, estudante de Química, eu acredito que esse vídeo foi sim de grande importância para fecharmos a compreensão acerca da filtração a vácuo. Dando continuidade ao nosso estudo, a filtração também é indicada para separar componentes de misturas heterogêneas de sólido mais gás. Em nosso cotidiano, nós temos, por exemplo, aqui o aspirador de pó. Isso mesmo, aqui nós temos inclusive uma filtração a vácuo, porque uma bomba de vácuo dentro desse dispositivo, ela vai sugar o ar. E ao sugar esse ar com partículas sólidas, então uma mistura sólido-gás. Sólido-gás, por exemplo, o ar poluído, o ar com partículas sólidas em suspensão. Um vácuo vai puxar esse ar misturado com sólidos, e aqui teremos um tecido que vai reter o sólido e permitir a passagem do ar. Então, o sólido fica guardado dentro de uma bolsa, um tecido, e o ar ele passa por esse tecido, por esse filtro. Então, o aspirador de pó é um sistema que realiza filtração sólido, gás, heterogêneo, lógico, ok? E aqui nós temos os famosos filtros de ar dos automóveis, que tem o objetivo de melhorar a qualidade do ar no interior do automóvel, retendo as partículas sólidas que poderiam entrar neste automóvel. Aqui no caso, nós temos a química associada ao nosso cotidiano. Lembrando ao aluno que esses processos não são químicos, são processos mecânicos de separação de componentes de misturas. Não são, em hipótese alguma, reações químicas. Avançando em nosso estudo, eu trago agora um pequeno vídeo que fala sobre filtração sólido-gás voltada para o nosso cotidiano. Vamos então à observação do vídeo. Sendo necessário ler alguma informação no vídeo, dê uma pausa na videoaula, mas não perca nenhuma informação que o vídeo apresentar. Imagine a cena. Você entra no carro, liga o ar-condicionado e vem aquele cheiro. Hora da limpeza. Nossa, que cheiro! E quem diria, vem do ar-condicionado. Grande companheiro que refresca nos dias de calor e desembaça o vidro durante a chuva, também deixa rastros no ambiente. A primeira impressão que você tem é de você ligar o ar-condicionado e você sente um cheiro forte. Pode ser um cheiro de urina de gato, pode ser um cheiro de pano molhado. Água suja, assim. De poeira mesmo, né? E cheiro de pano velho, assim, né? Na volta das férias, as reclamações aumentam, principalmente de quem encarou terra ou areia pelo caminho. O ar-condicionado sujo, ele vai se tornar um reservatório de poeira, de restos de ácaros, de fungos, de bactérias. Para cuidar da saúde, limpe o sistema de ar-condicionado no mínimo 2 vezes por ano. O serviço leva em média 1 hora e custa R$ 150. Primeiro, os técnicos checam a pressão de gás, para ver se não há vazamento. Depois fazem a troca do chamado filtro de pólen. Esse daqui está bem sujo. Ele já começa a passar as impurezas. Um filtro limpo, olha a diferença que dá. Bem, estudante de Química, novamente acredito que esse pequeno vídeo foi importante para você observar como este tema que estamos estudando, processos de separação de componentes de mistura, o quanto esse tema está associado diretamente ao nosso cotidiano. Então vejamos outras relações da filtração com o nosso cotidiano. E desta vez eu trago para você uma cena do nosso dia a dia, uma imagem
filtração em nosso cotidiano, o coador de café. Então aqui você tem líquido e sólido, Então, o líquido passa, mas o sólido é retido. Lembrando que aqui nós temos dois processos. Primeiro, a extração. Isso, extração, porque o líquido está extraindo componentes do café. Então, o líquido, água quente, em contato com o pó de café, esse líquido extrai o conteúdo do pó de café. Em seguida, o líquido que já extraiu conteúdos do pó de café, esse líquido, a água, passa. Observe que aqui a água está passando com a cor, lógico, diferente da anterior. Aqui eu tenho água incolor e aqui eu tenho a água já com a coloração escura. Porque antes da filtração, inicialmente, a água ela extraiu os conteúdos do café. Alguns componentes do café foram solubilizados na água. Então, essa água aqui contém determinados componentes do café que foram extraídos. E em seguida, a água com componentes do café, ela passa pelo filtro, retendo o pó com conteúdos que não foram solubilizados no café. Então aqui temos dois processos, apenas repetindo: extração e em seguida filtração. Continuando a observação da filtração em nosso cotidiano, nós temos aqui o filtro de barro famoso, ou a moringa. Eu, quando morei em Petrolina, aos meus 14 anos, na minha residência e nos vizinhos, era comum encontrar esse filtro de barro, onde, mais uma vez, as impurezas sólidas da água são retidas pelo filtro, passando apenas a água isenta dessas partículas sólidas, a química associada ao nosso cotidiano. Temos aqui uma imagem belíssima. Os rins, os nossos rins realizam a filtração do nosso sangue, um processo importante para a manutenção da vida. Envolve filtração. E temos ainda uma presença, uma citação da filtração na natureza. Veremos aqui um pequeno vídeo onde você percebe que esponjas alimentam-se filtrando a água do mar. Então é um vídeo muito interessante que eu chamo a sua atenção. Sendo assim, estudante, acredito novamente que este vídeo dentro de nossa videoaula foi de grande importância para a compreensão
da filtração na natureza, como os princípios químicos que aqui estudamos estão presentes na natureza, no mundo ao nosso redor. Alunos e alunas, estudantes de Química, após estudada a teoria sobre filtração, eu lembro a você que esse vídeo pertence à nossa sala de aula invertida, porque esse assunto pertence à nossa próxima aula e você deve estudar antecipadamente e chegar na próxima aula já apresentando um certo grau de conhecimento acerca do tema filtração. Ora, quais as ferramentas de estudo que seu professor Heber Barbosa enviará para você estudar juntamente com esse vídeo? Vejamos. Nós teremos uma live por videoconferência. Lembrando que esse vídeo, ele te prepara para a ocorrência da live. E após a live por videoconferência, você poderá assistir novamente a essa mesma videoaula para reforçar a compreensão dos temas discutidos na live. Então entenda, esta videoaula deve ser assistida, estudada antes da live, e esta videoaula deve ou pode ser assistida após a live por videoconferência. Lembrando que essa videoaula, ela está unida a slides. Isso mesmo, os slides que eu utilizei para gravar esse vídeo são os mesmos slides que serão utilizados na live por videoconferência. E esses slides serão postados para você, estudante, lá em nossa sala no Google Classroom. Além dos slides, você receberá um quiz com perguntas sobre os temas que aqui estudamos. E, após responder o quiz, algumas dúvidas irão surgir. Para você ter as dúvidas que surgiram durante o quiz, aí você recebe um podcast com a síntese deste tema chamado filtração. Por último, você também receberá uma pequenina ficha de aula em PDF. Não é obrigado você imprimir, também não é obrigatório você estudar pela ficha, mas a ficha entra, a ficha PDF, ela chega aqui como sendo mais um recurso, um bônus, um plus para aquele aluno que ainda deseja ler um pouco mais sobre o tema filtração. Bem, estudantes, chegamos então ao final de mais uma videoaula. Não esqueça que esse foi o terceiro vídeo da playlist sobre processo de separação de componentes de misturas. Espero vocês no quarto vídeo. O quarto vídeo é especificamente sobre decantação. Alunos, todos juntos no próximo vídeo, decantação. Até lá, estudantes de Química!